Bom dia para todos. Hoje nós estamos começando mais uma etapa do maravilhoso processo de estudar a Bíblia Sagrada. Começamos hoje com o capítulo 1 do profeta Jeremias. Jeremias ele viveu durante o reinado do rei Josias e depois dos filhos de Josias também. O reino de Israel, ou sendo mais específico, de Judá, ele vinha de um período de profunda decadência espiritual, de afastamento de Deus, de rebelião contra o Senhor. O auge foi o reinado de Manassés, um reinado muito longo. Manassés foi avô do rei Josias. Depois da morte de Manassés, o filho dele, Amon, reinou durante pouco tempo, que era o pai de Josias, e foi realmente um terrível fracasso espiritual. Agora Josias já tinha um temor de Deus no coração. Ele estava empregando energias para fazer uma profunda reforma espiritual. Mas de todo o mal já estava determinado. Toda aquela geração estava profundamente arruinada espiritual, e o castigo de Deus já havia sido pronunciado. A sentença do Senhor já havia sido decretada. Aquela nação perderia as bênçãos da proteção de Deus. Seriam levados como cativos para o cativeiro, para o exílio babilônico, e lá eles sofreriam durante bastante tempo, pois eles haviam rejeitado a Deus, a direção, a proteção de Deus, e agora ele deveria arcar com toda essa responsabilidade das escolhas que fez. E é nesse contexto, então, que Deus levanta Jeremias como um profeta. O capítulo 1 diz que Deus havia escolhido Jeremias antes de nascer. Quando ele ainda estava no ventre materno, Deus o consagrou como profeta. E agora, no início ainda da sua juventude, Deus o chama para este ministério. Jeremias ficou um tanto espantado. Ele diz para Deus: Senhor, eu não passo de uma criança, eu nem sequer sei falar corretamente. Aí Deus falou que ele era escolhido para essa missão especial e que Deus cuidaria dele, Deus estaria com ele. Preveniu que haveria uma tremenda de uma oposição, pois a mensagem de Jeremias era a mensagem de reforma espiritual. E os pecadores não gostam da mensagem de renovação, de entrega ao Senhor, de abandono dos pecados. O pecador gosta de lisonja, gosta de quem fala de paz e segurança, mesmo quando o perigo está às portas. Mas o pecador não gosta de ser reprovado no seu pecado, não gosta de ser esclarecido que sua conduta de rebelião é mortal. Então Jeremias deveria realmente esperar uma tremenda oposição, mas a bênção de Deus estaria com ele. A proteção do Senhor seria como um muro de uma fortaleza, guardando-o dos males e dos perigos. E Jeremias, então, é apresentado para ele uma visão, a primeira visão. A visão muito simples, mas seria um teste se Jeremias realmente deveria seguir naquela vocação para a qual Deus estava chamando. O verso 11 diz bem assim: Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Era a primeira visão. Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Simples. Deus tinha mostrado uma planta, e o que você está vendo? E ele não fantasiou, ele não inventou, ele não criou uma teoria, ele falou aquilo que ele estava vendo. Era só isto que Deus esperava de Jeremias. Quando Deus falou para Adão e Eva, não comam desse fruto, tinha tanta abundância no jardim do Éden, tantas coisas maravilhosas, era simplesmente obedecer. Não, Senhor, não tocarei, não comerei. Estás dizendo que não, então não farei. E para Jeremias a mesma coisa. Não precisava criar absolutamente nenhuma história, dizer apenas o que ele estava vendo. Ele era um canal com o qual Deus se comunicaria com a sua nação. E ele deveria ser fiel àquilo que Deus lhe mostrasse e àquilo que Deus lhe falasse. Isto ainda é real para todas as pessoas que professam seguir ao Senhor aceitando. Não podemos ir além daquilo que o Senhor nos instrui. Também não podemos ficar aquém daquilo que Ele nos diz. No verso 12 o Senhor diz bem assim: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então eu te mostrei e você diz exatamente o que você está vendo. Eu te falo e você transmite exatamente aquilo que eu te falei. Assim
estava dado as bases para o ministério do profeta. O Senhor diz mais ainda que deu outra visão para ele. Ele conta, a partir do verso 13. Outra vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: Que vês? E eu respondi: Vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina para o norte. Disse-me o Senhor: Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que eu convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. E virão, e cada reino porá o seu trono à entrada da porta de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Babilônia e todos aqueles povos do norte sobre o qual o rei de Babilônia já tinha autoridade, viria em uma grande campanha militar para destruir a terra de Judá, suas cidades e sua capital. Lembrando que lá no passado, alguns anos atrás, no reinado de Ezequias, quando ele adoeceu daquela doença mortal, mas o Senhor o curou e deu a ele um sinal extraordinário, fazendo com que o sol voltasse no seu curso, uma embaixada de Babilônia foi enviada para Jerusalém para entender que poder extraordinário era este. Afinal de contas, lá em Judá, nos tempos do rei Ezequias, eles estavam enfrentando uma grande perseguição, um grande ataque dos assírios. E os assírios seriam aqueles grandes inimigos dos babilônios. E se Deus havia destruído em uma única noite 185 mil homens do exército assírio e salvado Jerusalém sem que esta sofresse nenhum dano dos assírios, os babilônios, que tinham uma grande guerra com os assírios eram mais poderosos do que os babilônios, souberam desse Deus extraordinário que desbaratou esse poderoso exército assírio e ainda salvou o rei de uma morte certa por uma doença mortal. Eles queriam conhecer a respeito desse Deus. Se lá no passado o rei Ezequias tivesse dado um testemunho poderoso a respeito de Deus, como o Senhor havia guardado Jerusalém, como o único anjo do Senhor destruiu todo um exército inimigo, como a sua doença mortal foi curada pelo Senhor de forma miraculosa, como Deus fez o sol voltar no seu ciclo de durante o dia, do nascer ao pôr do sol. Os babilônios estavam encantados com o poder extraordinário desse Deus. Mas o rei Ezequias desperdiçou a sua oportunidade. Não falou nada de Deus. Não falou nada do que aqueles homens precisavam ouvir. Mas mostrou todos os seus tesouros, toda a sua riqueza, toda a sua glória, toda a honra. E era um homem de Deus. A gente pode ver como os homens de Deus, se não vigiarem, de uma hora para outra eles se tornam infiéis. E foi lá no reinado do rei Ezequias que Deus mandou a mensagem pelo profeta Isaías. Está vendo tudo que vocês, seus pais e os moradores de Jerusalém tesouraram? Os babilônios virão um dia e tomarão tudo e destruirão essa cidade. Anos depois, nós já estamos no tempo de outro profeta, que é Jeremias, outro rei, que é o rei Josias. Deus levanta Jeremias com essa mensagem: os babilônios virão. Do norte virão povos poderosos que vão destruir esta cidade. E agora Jeremias estava com a responsabilidade de proclamar isto para a nobreza, o rei, os príncipes e para o povo de uma forma em geral. Havia uma esperança. Era o mesmo que tinha acontecido com os ninivitas, quando Jonas foi levar a mensagem do Senhor. Se houvesse uma aceitação, uma confissão dos pecados e abandono dos mesmos em profunda humilhação diante de Deus, como os ninivitas tinham feito e sido poupados, Deus também pouparia seu povo, Jerusalém, e aquela sentença que ele havia dado, ele próprio a revogaria, pois Deus tem autoridade para determinar e para cancelar. Mas não haveria, durante todo o longo ministério de Jeremias, não haveria humilhação por parte do povo, mas arrogância, orgulho, teimosia, obstinação no pecado, e aí a mensagem que Deus tinha dado para Jeremias se cumpriria ao pé da letra. Hoje nós estamos vivendo em um tempo muito parecido com este que Jeremias viveu. Um povo obstinado no mal. Quando o pecado tomou níveis assustadores, quando os pecadores são ousados em proclamar os seus pecados como sendo algo
que não é de se envergonhar. Por mais que o pecado seja reprovado, eles zombam e desprezam. E é fato que uma outra sentença está determinada, um tempo de angústia terrível que se abaterá sobre os moradores deste mundo. E depois, com o fechamento da porta da graça, todos os que estiverem de fora serão destruídos também. Porém, cada um tem que dar contas de si mesmo a Deus. Todos aqueles que recebem a mensagem de advertência para os dias atuais, assim como foi nos dias de Jeremias, têm que fazer uma escolha. Se humilha diante de Deus, confessando e abandonando os seus pecados, ou permanece uma atitude de ousada rebelião, e aí terão que colher as consequências naturais. Que Deus nos ajude, possamos aprender com a preciosa mensagem desse livro, não só como uma história passada, mas como uma advertência para o presente, para que o nosso futuro possa ser o futuro que Deus desejou para o seu povo, e não aquele que os ímpios e o próprio Satanás experimentará. Que Deus nos ajude a crescer na graça e no conhecimento.